semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento aos Miguel da equipe do programa. E conosco aqui nesse terceiro domingo, hoje, a Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Muita paz, de muita luz, de bastante entendimento. E que possamos, nessa manhã, através desses estudos, esclarecer bastante a mente de cada um, E levando sempre conhecimento, levando sempre conforto. É o que desejamos a todos, Bom dia, Antônio. Sempre bom estar estudando com você, com a Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Cacá. Bom dia aos prezados ouvintes da Rádio Londrina. Sempre feliz de estar aqui podendo servir e agradecido a você pelo convite de estarmos juntos também. Me sinto honrado de estar ao seu lado, aprendendo cada vez mais sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, com a luz do Mestre Jesus a nos amparar e nos proteger. Verdade, Antônio. Jesus é o nosso modelo e guia, não só da doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, mas como de tantas outras, E teve em Kardec o seu missionário, vamos assim dizer, para materializar toda essa informação que o mundo já estava propício a receber no final do século XIX. E aí, em 1857, nós temos o lançamento do Espiritismo com a apresentação da obra O Livro dos Espíritos. Então, a nossa gratidão é muito grande de seguir nessa linha, conhecendo, e convidamos a todos os amigos que conheçam o Espiritismo em profundidade, não deixando da sua crença pessoal, da sua fé pessoal, seja dessa ou daquela denominação religiosa. Importantes são as informações que adquirimos do mundo espiritual, importante para todos nós que somos espíritos imortais, Teca? Sim, nossa, eu também sempre digo assim, que nós, a maioria, vem às vezes de um outro segmento religioso, e aí encontramos a doutrina espírita e seguimos, achamos as respostas, mas isso não impede também que você tenha, ou participe de um outro segmento. Vai de cada um, Miguel? Verdade, e é isso que a gente vê, Antônio, na obra de Kardec, principalmente na Revista Espírita, a participação ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era presidida por Allan Kardec, aqui na matéria, e por São Luís no mundo espiritual, a participação de católicos, protestantes. Naquela época não havia os evangélicos, até ateus, pessoas que se diziam que não acreditavam em Deus, mas se gostavam da filosofia, gostavam da ciência, e estavam ali trabalhando, buscando a verdade, Isso é importante a gente entender, que essas doutrinas aqui na Terra, todas elas, como os idiomas, como as línguas, como as etnias, nada mais são ferramentas ou caminhos para nós, espíritos inferiores, chegar à perfeição relativa, através desses grupamentos. Então, a busca da verdade é incessante em todos esses momentos, Antônio? Com certeza, esses assuntos são assuntos mais delicados, tanto que Kardec aconselhava sempre a ter um grupo reduzido, para não ter muito desperdício de tempo com esses estudos, A revista em si era uma espécie de laboratório para experimentar tudo aquilo que era estudado, e Kardec tinha muito cuidado para colocar nos livros aquele assunto com mais certeza, para evitar equívocos no futuro, porque somos ainda pessoas muito controversas, temos dificuldades com o nosso próprio bom senso e assuntos muito delicados.
Mas os espíritos acharam por bem que a partir do século XIX já poderíamos ter esta luz sobre os ensinamentos dos evangelhos. E assim veio, através da doutrina espírita, essa luz para esclarecer e iluminar mais ainda os caminhos nossos para o entendimento de Deus, para o entendimento da alma, para o entendimento do espírito. É verdade, Antônio. E hoje nós podemos dizer que há uma facilidade de conseguir todo esse material espírita, né? São as 23 obras de Allan Kardec, seja nas livrarias, né, comerciais, seja nas casas espíritas, onde com certeza algumas têm as livrarias, se a pessoa não pode comprar, as bibliotecas, né, Teca, para poder emprestar esse material. E principalmente, pessoal, podemos conseguir toda essa informação de maneira virtual, através de um aplicativo gratuito chamado Kardecpedia, né? Então, consultem esse aplicativo, baixem no celular ou no computador. Ali vocês vão ter todas as 23 obras de Allan Kardec, não só no original francês, mas claro, em português, em espanhol, em inglês. E ali o importante não só as obras de Kardec, mas os temas relacionados. Por exemplo, um tema que está no Livro dos Espíritos, lançado em 1857, por exemplo, Deus, né? Nós vamos ter esse mesmo tema apresentado de forma rápida em todas as outras obras, até no último livro que ele lança em 1868, que é a Gênese, né? Então facilita o estudo de quem está buscando a informação. Chama-se Kardecpedia, fica aí a nossa recomendação. Bom, vamos para o nosso momento espírita, né? E hoje que tem como tema a ideia de Deus. O físico alemão Albert Einstein, que entre seus principais trabalhos desenvolveu a teoria da relatividade, escreveu um interessante depoimento que merece ser lido, ouvido e meditado. A opinião comum de que sou ateu repousa sobre grave erro. Quem a pretende deduzir de minhas teorias científicas não as entendeu. Creio em um Deus pessoal e posso dizer que nunca em minha vida cedi a uma ideologia ateia. Não há oposição entre a ciência e a religião. Apenas há cientistas atrasados que professam ideias que datam de 1880. Aos 18 anos, eu já considerava as teorias sobre o evolucionismo mecanicista e casualista como irremediavelmente antiquadas. No interior do átomo não reinam a harmonia e a regularidade que esses cientistas costumam pressupor. Nele se depreendem apenas leis prováveis, formuladas na base de estatísticas reformáveis. Ora, essa indeterminação no plano da matéria abre lugar à intervenção de uma causa que produza o equilíbrio e a harmonia dessas reações dessemelhantes e contraditórias da matéria. Há, porém, várias maneiras de se representar Deus. Alguns o representam como o Deus mecânico, que intervém no mundo para modificar as leis da natureza e o curso dos acontecimentos. Desejam colocá-lo ao seu serviço por meio de fórmulas mágicas. É o Deus de certos primitivos, antigos ou modernos. Outros o representam como o Deus jurídico, legislador e agente policial da moralidade, que impõe o medo e estabelece distâncias. Outros, enfim, o entendem como o Deus interior, que dirige por dentro todas as coisas e que se revela aos homens no mais íntimo da consciência. A mais bela e profunda emoção que se pode experimentar é a sensação do místico. Este é o semeador da verdadeira ciência. Aquele a quem seja estranha tal sensação, aquele que não mais possa sonhar e ser empolgado pelo encantamento, não passa em verdade de um morto. Saber que realmente existe aquilo que é impenetrável a nós e que se manifesta como a mais alta das sabedorias, a mais radiosa das belezas,
que as nossas faculdades embotadas só podem entender em suas formas mais primitivas. Esse conhecimento, esse sentimento, está no centro mesmo da verdadeira religiosidade. A experiência cósmica religiosa é a mais forte e a mais nobre fonte de pesquisa científica. Minha religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado, que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. Essa convicção, profundamente emocional, na presença de um poder racionalmente superior que se revela no incompreensível, é a ideia que faço de Deus. Quando o homem se detém a contemplar o fulgor das estrelas no firmamento, constata a grandeza da criação. Sente emocionado a presença da divindade a se refletir em cada astro, em pleno universo. E constata que sem o amor de Deus, que tudo vitaliza, a criação voltaria ao caos do princípio. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura de hoje. E essas mensagens que o Espiritismo apresenta, falando das origens ou falando dos finalmente, né, sempre é muito complicado para todos nós, seja a compreensão, o entendimento, a aplicação, né? Então, quando a gente observa no Livro dos Espíritos a primeira parte das causas primárias, né, onde Kardec vai apresentar Deus na primeira questão, famosíssima, né, dos espíritas, que ele questiona que é Deus, é a primeira das 1019, 1018 questões do livro, e os espíritos respondem: causa primeira de todas as coisas, ou primária, inteligência suprema do universo, né? Essa é a resposta que os espíritos superiores dão do que é Deus, né? E não quem, como algumas doutrinas ou religiões personificaram essa figura do Criador, né? Então no Espiritismo é que, né? Sem o M final. E o tema de hoje, né? A ideia de Deus, isso é anterior à crença de Deus, porque a crença julga-se um passo a mais, né? É um conhecimento a mais. Então a pessoa que fala que é crente em Deus é porque já desenvolveu em si essa convicção, né? Essa é uma palavra muito especial que Kardec vai usar, principalmente quando trata da lei de liberdade no Livro dos Espíritos. Ele diz que a convicção não se impõe, né? A convicção é pessoal de cada um, ela é conquistada, ela é desenvolvida, ela é trabalhada. Então, o que eu entendo dessa mensagem de hoje, né, Teca, é que, primeiro, que isso é uma coisa pessoal de cada um, de ter essa ideia inicial de Deus, do Criador, né, para depois desenvolver uma crença, uma confiança. E me chamou a atenção isso, né? Ele no final da mensagem nos dá a representação do céu, né? Então, na dúvida, olhemos o céu, seja de noite, de dia, crepúsculo, entardecer, amanhecer. E nessa meditação a gente provavelmente vai se identificar com a obra do Criador, né? O que é um primeiro fator que pode nos sensibilizar, nos impressionar para desenvolver essa ideia e depois chegar na crença, né? É verdade, Miguel, eu estava aqui pensando, né? Porque tem muitas pessoas, né, que dizem não acreditar ou não reconhece Deus, ou não tem nem essa ideia, né, de Deus. E para tudo eles têm uma resposta. E eu acredito mesmo que você começa a indagar, eles vão ter muitas respostas mesmo, até muito coerente para te dar. Mas eu acredito que vai chegar um ponto em que ele vai esbarrar em alguma coisa, que ele vai ter que reconhecer que há uma inteligência superior atrás de tudo isso, né?
porque é o que você estava dizendo e como a mensagem fala, né? Vamos olhar para o céu. Gente, é maravilhoso, é uma coisa que não é do homem, não pode ser. Então tem uma inteligência maior atrás de tudo isso, né? Que proporciona tudo isso. Então, a ideia de Deus é realmente isso, né? Um ser maior, né? E que está aí, ó, criando a todo instante. Sem cessar. E ele fala, a mensagem, né, em determinado momento, dessa, vamos dizer assim, dessa crença bem íntima mesmo naquele que fala, que não acredita nesse Criador Supremo, né, Antônio? Mas que ela está latente ali nele. Então, é uma pessoa que não sai fazendo propaganda, alardeando que acredita em Deus, mas a postura dela, a vivência dela dá mostras de ser uma pessoa boa, né, que pratica as leis divinas. Sim. Que a gente estuda aqui, né? E aí não precisa nem falar, né, porque os atos falam por ele, né? Verdade. O assunto é bem complexo, de fato, que nos requer uma simplicidade para falar dele. Mas como nós, movidos muitas vezes pelos próprios sentimentos que possuímos, o mais forte dentro de nós, o orgulho, e quando buscamos a instrução, o conhecimento, nos damos conta de muitas coisas que cria confusão em nossa mente. Quando aprendemos com essa luz que é a doutrina espírita, lá atrás, quando nós aqui, eu falo de mim mesmo, e eu encontrei um novo mandamento que dizia: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Eu lembrei que o amai-vos vinha primeiro. Eu necessitava aprender a amar. E quando nós aprendemos a amar, a nossa mente se expande mais para a instrução. O amor vai nos dando um lastro, vai nos dando mais espaço mental para instruirmos e compreender e aprender muito mais. É difícil, mas precisamos primeiro amar. E não é amar de forma egoísta, é amar como Jesus nos ensinou. Porque eu, como cristão, falo dessa maneira, mas eu poderia dizer que amar como Deus nos ama. Porque Deus, o Criador, ele não se revela, ele não aparece, ele nunca apareceu. Mas ele é o Criador de tudo, é a causa primeira de tudo, é a inteligência máxima, suprema. Não existe outra inteligência maior que a de Deus. Porém, ele nunca se apresentou dizendo que era essa inteligência. Isso é uma prova de humildade. E aprender com Deus, porque mesmo que eu venha obter todo esse conhecimento, como disse Paulo de Tarso, né? Mesmo que eu tenha todo o conhecimento do mundo, que fale todas as línguas, se eu não tiver amor, de nada vai valer. É necessário amar para podermos usar melhor esse conhecimento. E aí nós seremos co-criadores com o Pai, com Deus, mais produtivos no nosso ambiente, onde estivermos, principalmente na nossa casa, com os nossos familiares. Isso é muito importante. É verdade, Antônio. E uma situação que se apresenta nesses temas assim um pouco mais complexos, né, um pouco mais subjetivos, é o comportamento das pessoas, né, que muitas vezes nos atinge mais diretamente. O exemplo, né, como diz o próprio Paulo, que o exemplo arrasta, né? A palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. E me veio a lembrança, agora ouvindo a mensagem do Momento Espírita, uma obra do professor Hermínio Miranda, né,
que narra uma biografia do pesquisador, do professor da Universidade do Alabama, dos Estados Unidos, George Washington Carver, né? Eu não vou lembrar o nome do livro, só lembro o autor, e é muito interessante que isso foi uma recomendação de um amigo espírita, né? Como eu sou da área de agronomia, e esse professor também, ali, ele trabalhava com agronomia no Alabama, um estado muito pobre, né, no sul dos Estados Unidos ali, e ele vai desenvolver do amendoim mais de 50 subprodutos, preocupado em levar para aquele povo ali daquele estado uma fonte de renda, um subsídio para poder trabalhar a terra, né? E a biografia que o professor Hermínio Miranda apresenta desse George Washington Carver, né, vale a pena a gente, muito devoto a Deus esse professor, né, morava na própria universidade. Então fica aqui a nossa dica de leitura relacionada a esse tema, né, a ideia de Deus. Vocês vão ter uma identidade muito grande, vão ver desse professor com a divindade, como ele trabalhava isso sendo um cientista, né, estando numa academia. Muito interessante, né? Bom, pessoal, hoje nós trouxemos como tema central do programa, né, um estudo que é feito, uma prática que é realizada, né, nas casas espíritas, que tem como título Evocação dos Mortos, né? É um tema até certo ponto delicado, tanto que Kardec vai lançar no ano de 1861 para orientar essa prática de maneira séria, né, de maneira respeitosa, de maneira instrutiva, o livro dos médiuns, né, que os espíritas conhecem muito. É o manual, vamos assim, das reuniões mediúnicas, das reuniões privadas. São privadas porque é necessário que a pessoa tenha um certo conhecimento da doutrina espírita para poder participar desses momentos, né? Porque ali existem vários fenômenos que acontecem. Se a pessoa não conhece, não entende, não tem uma informação básica, ela vai sair com mais dúvidas e mais preocupada do que entrou nessas reuniões. Mas esse livro, o livro dos médiuns, ele tem um subtítulo que muitos espíritas desconhecem, né? Que é Guia dos Evocadores. O que é um evocador? É uma pessoa que chama, né? Chama quem? Os espíritos. Então hoje há todo um material de orientação elaborado pelos espíritos superiores sobre a orientação de São Luís, que era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec sintetiza nesse livro, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Evocadores, né? E um dos capítulos deste livro, né, é tratar desse assunto, das evocações. Por quê? Porque hoje, nas reuniões mediúnicas e até nas reuniões familiares, né, que nós fazemos, onde rezamos, onde fazemos leitura, fazemos comentários, são momentos de intercâmbio com o plano espiritual, né? Então, nessas reuniões, seja na nossa residência, seja na casa espírita, seja na igreja, seja no templo ou em qualquer local onde o propósito é se aproximar da divindade, né? E quando a gente fala divindade, a gente fala Deus, né? Deus com todas as hierarquias que existem, né? O nosso anjo guardião, os espíritos familiares, os espíritos protetores, enfim, os espíritos simpáticos que estão no plano espiritual, da nossa família espiritual, que é uma família muito ampla, né? Nós conhecemos aqui na Terra, nesse momento que passamos encarnados, a família consanguínea, principalmente, né? E os amigos que aqui convivemos. Mas nós não temos ideia da nossa família espiritual. E nesse nível que estamos de espíritos inferiores, né, não somos mais das primeiras encarnações, a nossa família é muito grande. Por quê? Pelas várias existências que já tivemos em outras oportunidades, em outros corpos, né? Então, esses momentos de reunião, acontece tanto a evocação natural, que é essa, quando nós chamamos para essas reuniões as pessoas que nos são simpáticas, né, que são familiares, são queridas, convivemos em outras existências, estamos convivendo agora, né? Ou também nós invocamos. O que é invocar? Há uma diferença entre o termo evocar e o termo invocar com i, né? A invocação é quando nós nos reportamos a Deus, nós nos elevamos mentalmente, espiritualmente, vibracionalmente e nos aproximamos do Criador, né? E na evocação nós chamamos para as nossas reuniões, para próximos de nós,
espíritos inferiores, espíritos protetores, espíritos de segunda ordem, né? Espíritos mais elevados também, né? Então, na evocação, os espíritos vêm até nós. Na invocação, nós nos reportamos a Deus, nos dirigimos a Ele. E nós gostaríamos de conversar um pouco com os amigos ouvintes a respeito disso, né? Desse chamamento desses espíritos. Para quê? Né? Por que nós fazemos isso, né, Teca? Se Deus já nos coloca, segundo o Espiritismo, um espírito mais elevado que nós, que só vibra no bem, que são os espíritos bons, né, da escala espírita. A escala espírita tem 3 ordens de espírito. A mais elevada, Jesus, espírito puro. A segunda, bons espíritos, que é o nosso anjo protetor, cada um tem o seu. E espíritos da terceira ordem, ou espíritos inferiores, né? Então Deus coloca para nos auxiliar, nós, espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos ou inferiores, um espírito da segunda ordem, que só vibra no bem, Para quê? Para nos auxiliar na caminhada, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Então, é um espírito muito íntimo nosso que está aqui para nos ajudar, porque sabe que nós necessitamos dessa ajuda, né? É verdade, Miguel. Não tem como, né, colocar, por exemplo, à nossa disposição, como a gente estava comentando agora há pouco ali fora, chamar Jesus. Nós não iríamos nem saber o que perguntar para Jesus se ele chegasse perto. Então, por isso que Deus, né, na sabedoria infinita que ele tem, coloca sempre ao nosso lado alguém com quem a gente consegue se entender, vamos dizer assim, né, falar a mesma língua, né? Porque se é um ser muito superior, nós vamos ficar sem entender o que fala e não vai ser muita serventia para nós, por enquanto, porque nós fazemos realmente parte dessa terceira ordem aí dos espíritos imperfeitos ainda. Mas a gente vê assim que essas evocações, né, Miguel, ela tem utilidade, né? Para todos nós ela tem uma utilidade. E até assim, eu não sou muito... eu estava comentando até, eu não sou assim muito expert nesse assunto não, da evocação, né? Mas eu vejo assim que tem uma grande utilidade, porque sempre esses espíritos, mesmo que seja um espírito, não seja esse espírito puro, mas um espírito, né, da segunda ordem, vamos dizer assim, eles têm muita coisa a nos ensinar, né, a passar para nós. E essas evocações exatamente têm essa finalidade, né, de nos auxiliar, de nos trazer informações, de amparar, né, Miguel? Exatamente. Essa é a palavra-chave, é colaboração, né? Nós necessitamos de ajuda, né? Tanto que uma das leis divinas que a gente estuda é a lei de sociedade, né? A família é essa primeira sociedade onde nós vamos estar ali porque para aprender, né? O objetivo maior da divindade, quando nos coloca aqui na matéria, como o Antônio falou, é colaborar, claro, para o desenvolvimento da matéria também, mas principalmente para o nosso progresso individual. Mas para esse progresso se realizar, nós necessitamos de ajuda, né? É claro, pessoal, que quando a gente traz um tema desse para conversar com vocês, né, é no intuito de esclarecer e trazer à reflexão situações que no passado, não é um passado muito longínquo, né, mas é um passado de Kardec, ali final do século XIX, onde era uma prática usual. Por quê? Porque haviam as reuniões familiares, né? Não só para o desenvolvimento da doutrina, mas como que já era prática nas famílias, né? Tanto que alguns anos antes, a gente consultando documentos históricos, né, vários espíritos vinham dizer que aquelas reuniões feitas com seriedade, com comprometimento, com recolhimento, né, no intuito de ajudar, e não como no tempo de Moisés, que suscitou toda a proibição dele, porque eram feitas para sorte, para um charlatanismo, né, com mistificação, não tinha finalidade útil nenhuma, né? Mas depois, com o tempo, os grupamentos foram vendo que havia utilidade sim, desde que você tivesse uma postura coerente, buscando a verdade, né? Então, na época de Kardec, esses grupos estavam ansiosos porque já vinha várias comunicações dos espíritos familiares que se apresentavam nas reuniões das famílias, que se apresentaria uma doutrina que iria orientar de maneira simples o que já estava sendo realizado na prática, não só na França, mas principalmente em outros países, né?
de pessoas que eram vinculadas à França pela língua, né, seja no continente africano ou em qualquer outra localidade, mas que o plano espiritual já estava atento em relação a isso. Então, depois, quando se apresenta o Espiritismo, ele vem, vamos dizer assim, normatizar, né, indicar, esclarecer os procedimentos que eram feitos na prática. E aí as produções nas famílias foram muito grandes quando se apresentou Allan Kardec para organizar toda essa informação. Mas a ideia sempre, né, Antônio, é de ajuda, de colaboração, de fazer com que mais pessoas, tendo mais informações, possam caminhar mais rápido em direção a Deus. Esse é o objetivo. Exato, Miguel. A palavra esclarecer é a que cabe mais certa nesse momento. Necessitamos nos esclarecer. E o assunto, quando vem essa pergunta, podemos evocar os mortos? E você trata isso com um preconceito, sem saber de fato o que são os mortos. Os mortos são os espíritos que estão sem o corpo físico. Nós somos espíritos encarnados, somos almas encarnadas, e os mortos estão sem o corpo físico. Porém, muita mística se estabeleceu através das crenças religiosas, da própria teologia, como nós colocamos medo nas próprias crianças, simbolizando as histórias infantis. Kardec vai falar isso também, como lobo mau, como demônios, e dizer que um espírito seria o diabo, o demônio dando a comunicação, que só poderia falar o Espírito Santo. Então, é complicado você esclarecer um assunto desse numa sociedade onde a sua maioria tem essa visão teológica. Porém, se nós tivermos a calma de analisarmos e entendermos de que de fato existe o Espírito, porque se existiu a proibição lá atrás, na lei judaica, quando Moisés estabeleceu a proibição, se proibiu é porque existia a comunicação. Ele não iria proibir algo que não era possível acontecer. Ele proibiu porque existia espíritos. E nós, os espíritas, concordamos com o ponto de vista de Moisés na época da proibição, porque era necessário. O povo hebreu estava escravizado junto ao povo egípcio, que era um povo que cultuava muitos deuses, que tinha muitas pitonises, muitos pitões, muitos médiuns na palavra de hoje, muitos adivinhadores. E essas práticas sempre esteve ligadas ao lado econômico. As pessoas cobravam, tinham outro interesse, senão de iludir, senão de nos colocar com mais ilusões. Então, a dificuldade era muito grande de Moisés estabelecer uma nova ordem de um Deus único, se não houvesse a proibição. Então, é lógico, a proibição existe, e ela existiu naquele momento necessário. Hoje, estamos mais esclarecidos, vamos abrir nossa mente, porque dentro dos evangelhos, em momento algum, com todo respeito, não há sequer uma palavra contra essa ideia de que o espírito do homem vive após a morte. Então, os mortos são espíritos. E quando você usa a palavra evocar, o verbo evocar, chamá-lo, parece que é inapropriado, mas existe um nível de relacionamento entre você e seu familiar. É um assunto delicado que devemos ter cuidados, mas a palavra esclarecer nesse momento é a mais importante. Devemos sim nos esclarecer. Vamos além, meus queridos irmãos. Vamos estudar, vamos nos instruir. Primeiro, vamos nos amar, vamos nos respeitar. E aí nós vamos aprendendo mais sobre
essas coisas. É verdade, Antônio. E esses laços que existem entre os espíritos, eles não se rompem jamais. Se são laços de amor, de simpatia, de afeição, né? Então, faleceu um parente querido nosso, um amigo querido, lá no plano espiritual, os laços continuam. O que os espíritos muitas vezes dizem é que eles sentem o esquecimento das pessoas que estão aqui na Terra em relação aos mortos, entre aspas, como bem o Antônio falou, porque não existe morte, né? A morte do corpo físico, né? Uma roupa que se desgasta, o espírito regressa à verdadeira pátria, a pátria espiritual, e continua de lá acompanhando os entes queridos aqui, né? A evocação, pessoal, não podemos esquecer, perdão, foi um meio que Allan Kardec usou, um meio científico. Por que científico? Porque ele usou toda a experiência acadêmica dele para poder comprovar se aquelas comunicações eram verdadeiras ou não, né? E nessas comunicações vinham materiais para reflexões filosóficas, né? Tanto que no livro O que é o Espiritismo, lançado em 1859, 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, ele coloca ali 2 definições muito interessantes do que é o Espiritismo, baseado nessas informações das evocações trazidas pelos Espíritos. Diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Olha o caráter filosófico e científico da doutrina espírita. Como ciência prática, diz Kardec, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Aqui todos os espíritos, pessoal, não só os encarnados, mas desencarnados e encarnados. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, a filosofia vai entrar nessa consequência desses relacionamentos entre os espíritos, morais religiosas, porque vai nos aproximar de Deus. E dessa definição, que está lá no livro Que é o Espiritismo, ele coloca uma outra mais simples, dizendo que o Espiritismo é uma ciência, sempre destacando isso, que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Em cima disso, pessoal, nós observamos que não só foi importante na época de Kardec as evocações, porque eram espíritos superiores, espíritos principalmente de segunda ordem, que vinham trazer para nós, da terceira ordem, informações da vida, porque eles mesmos já tinham conhecimento disso, né? E já exerciam isso na plenitude, tanto que só vibravam no bem. Então todas essas informações nos foram trazidas para quê? Para que nós pudéssemos caminhar em direção à segunda ordem, em direção ao progresso, né? E aí vem, né, mesmo já no Livro dos Espíritos, ali em 1857, Kardec esclarecendo como evocar, sempre em nome de Deus, né? E aí nós observamos lá na recomendação de Moisés, na parte divina, de não usar o nome de Deus em vão. Então, se esse relacionamento com a divindade é com respeito, é com recolhimento, né, não é com show, com mise-en-scène, não teria problema nenhum, não teria problema, porque aí nós angariamos a assistência dos bons espíritos. Quem pode invocar? Qualquer indivíduo. E se qualquer pessoa pode fazer isso, é claro, desde que tenha preparo, conhecimento, instrução, isso é uma verdade, porque se aplica a todos, indistintamente. Não tem diferença aqui em relação à etnia, nada, a posição social, todos podem fazer essa prática. Qual é o espírito que pode ser chamado, né, e virar a nossa presença? Qualquer espírito, desde que ele tenha, a gente comentava também antes, né, Teca, desde que ele tenha permissão, e aí a gente sabe disso, né? E condição para isso também. Muitas vezes um espírito que recém se desliga do corpo físico, ele passa por um momento de perturbação que a gente não sabe quanto dura. Então é muito difícil saber se logo em seguida ao falecimento do corpo esse espírito está em condição de se comunicar. Muitas vezes não, está naquele tempo do passamento, aquela perturbação que é variável de acordo com cada espírito, né? E aí nós podemos chamar qualquer pessoa para o nosso contato, né? Claro que nós vamos dar preferência para quem? Espíritos familiares, espíritos simpáticos, porque já existe essa sintonia, essa afinidade imprescindível para que as comunicações aconteçam, né, Tecla? Kardec até ele orienta, né, que a gente deve realmente começar, né, quando a gente está iniciando essa prática, né, para começar exatamente com esses espíritos familiares,
porque é mais fácil da gente identificar, né? Porque como a gente sabe, existe muitos espíritos que são embusteiros, né? Eles podem passar uma mensagem assinando ou falando que é determinado espírito e na verdade não é. Então, para quem está iniciando e não tem, né, é melhor com espíritos familiares, né, Miguel? Porque você consegue identificar pelo vocabulário, pelo jeito, você identifica que aquilo lá realmente é um espírito familiar e que está ali, né, falando, te dando instruções, te esclarecendo e te colocando a par, né, do que se passa. Então, até tem uma questão aqui no livro que eles falam mesmo, né, que nós podemos evocar qualquer tipo de espíritos, né, desde o espírito até o espírito inferior, porque mesmo o espírito inferior, ele tem algo a nos ensinar, não é, Miguel? Exatamente. É claro que a gente sabe que mesmo na família aqui carnal, nós temos algumas desavenças, né? Mas de repente, quando a pessoa vai para o plano espiritual, ela fala, puxa, pra quê, né? Por que eu briguei tanto na família? Não precisava, né? O pessoal gostava de mim. E mesmo esses espíritos vêm numa condição melhor, né, Teca? Sim, eles já passam, eles têm alguma coisa melhor para passar para nós, mesmo todas as desavenças que já podem ter acontecido. Mas sempre tem algo a nos ensinar, a nos esclarecer, né? Nunca vem assim à toa. Muitas vezes essa coisa da evocação é muito importante, que eu estava vendo aqui, até o Antônio Miguel comentou, realmente o porquê da evocação, o porquê que você está evocando esse espírito, qual é a finalidade dessa evocação, que tem que ser muito, muito cuidadosa, porque os espíritos, eles não estão lá à mercê nossa, né? Por vezes você evoca, muitas vezes eles estão deixando de fazer alguma coisa para te atender, e aí você chega lá com pedidos corriqueiro, com pedidos materiais, né? Eles não vão perder. Espírito superior não perde tempo com isso. Exatamente. E uma coisa que vai estar assim afetando a todos nós, né, Antônio, é a volta ao plano espiritual, né? Esse corpo físico nosso, ele tem um tempo de duração, dependendo dos cuidados e tal. Então todos nós passaremos pelo falecimento do corpo físico e voltaremos ao plano espiritual. E o Espiritismo diz que entre o falecimento do corpo físico e o regresso e o despertar no plano espiritual, nós temos uma fase chamada de passamento ou passagem, né? Que está muito bem estudada por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no primeiro capítulo. Vale a pena consultar, pessoal. Mesmo e nessas situações, o Espiritismo recomenda não só a evocação, mas também a prece. E olha o que Kardec diz: pela prece sincera, é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Quer dizer, quando a gente reza por aquela pessoa que faleceu, nós vamos fazer que ele se desembarace mais rapidamente do corpo físico. Muitas vezes ele criou liames ali muito difíceis de serem rompidos, né? Seja pelo apego à matéria, pelos interesses aqui da vida material, né? E esqueceu da vida espiritual. Então a nossa prece, que é uma magnetização, vai ajudar nesse trabalho de desligamento. E a evocação, diz Kardec, conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de carinho, benevolência e conforto, vai ajudar nesse entorpecimento, nessa perturbação do espírito, fazendo com que ele desperte mais cedo, né? Então, se é um sofredor, mesmo que seja um familiar nosso, né, que desencarnou, que faleceu sofrendo, né, faz com que nele se apareçam os primeiros lampejos assim do arrependimento, né? Que é uma das virtudes que pode abreviar esses sofrimentos causados pelo arrependimento. Então, não há problema, só benesse, né, Antônio, de você fazer evocação e prece por esses seres queridos nossos, familiares, amigos, que regressam ao plano espiritual. Verdade. Nós imaginamos, às vezes, que porque morreu, a pessoa modificou-se rapidamente. E, na verdade, as emoções que estamos sentindo, que estamos vivendo no corpo físico, quando nós falecemos e deixamos esse corpo físico, essas emoções permanecem conosco. E essa oração, essa vibração, essa prece vai fazer com que esse sentimento de desejo nosso que ficamos aqui em querer que o outro esteja bem, vai fazer com que essa prece chegue até ele, amenizando suas dores
E quem sabe é aí onde ele vai encontrar um ponto de equilíbrio para se arrepender dos erros cometidos, dos equívocos, daquele não que foi dito, daquele momento em que poderíamos ter perdoado e não perdoamos, daquele momento em que poderíamos ter sido menos amargos e não fomos. E aí nós vamos estar levando um alívio. E o esquecimento, quando você acha que a pessoa, só porque morreu, não está mais fisicamente com você, ela sumiu, ela continua viva, meu querido. Ela continua viva, muito viva, em todas as emoções. E aprendamos com Jesus, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. É verdade, Antônio. Esse tema da evocação ele é muito amplo. Nós teríamos mais informação para trazer aqui, no caso, por exemplo, das obsessões, né? Que são as influências dos espíritos sobre a gente, né? Ou vice-versa, né? Mas, para a gente sintetizar, e o nosso horário já tá se esgotando, a reeducação ou a educação é de ambos, né? Antônio, Teca. Então, todos esses processos, seja em comunicações de evocação ou espontânea, onde o espírito se apresenta naturalmente, elas vêm trazendo isso, né? A reeducação moral de todos os envolvidos, independente de quem está do lado de lá ou quem está do lado de cá. Essa é a grandeza da criação. Bom, pessoal, agora vai vir o Zé Antônio, mas antes nós vamos nos despedir, Teca. Tanta coisa para ser dita ainda, né? Porque o caderninho do Miguel aqui tinha tanta anotação que eu estou olhando aqui, ó, e não chegou nem na metade. Mas é sempre muito bom a gente estar aqui falando, trazendo um pouquinho de informações para vocês, mas não dá para falar tudo, né? No próximo programa a gente traz um outro assunto e aí a gente vai aos poucos aprendendo, mas a gente deixa sempre um livrozinho para vocês correrem atrás e pegar informação. Hoje eu deixo para vocês o livro que é o Espiritismo, viu? É um livro ótimo para você estudar, entender, né, o que é o Espiritismo, e lá vocês vão achar um diálogo entre Kardec e um padre lá, que é muito interessante e bastante elucidativo para entender essa dinâmica toda que nós estávamos conversando. Mas eu quero deixar para vocês um feliz domingo, uma semana de muita paz, muita luz, e até então o 5º domingo, quando nós estaremos aqui novamente. Isso aí, meus queridos irmãos, nós deixamos o carinho, o nosso amor, o nosso sentimento o desejo de que vocês aí tenham sempre essa vontade de querer aprender mais, abrindo as nossas mentes, deixando esse preconceito de lado com essa palavra mortos, essa palavra espírito, e aí esclarecendo-nos cada vez mais para a vida. Deus abençoe a todos nós, um bom domingo. E eu também desejo a todos muita luz, muita paz. Recomendo aqui uma das obras básicas do Espiritismo, que é o livro Céu e Inferno, que na segunda parte são relatos de espíritos em várias condições espirituais, alguns evocados, outros em comunicações espontâneas. Vale a pena a gente consultar, que são relatos dos próprios espíritos, né, dizendo o que aconteceu com eles depois da vivência aqui na matéria, né? Então vai ficar um exemplo para todos nós. Eu desejo um domingo de muita luz, mas antes falando do tema, né, do Reflexão Espírita, que entra na sequência com o nosso querido amigo Zé Antônio, hoje no plano espiritual, mas sempre presente na nossa vida e na vida de todos aqueles que buscam a luz, que o tema é a vida futura segundo o Espiritismo. Vamos a ele e já terminamos o programa. Olá, amigos. Hoje nós vamos abordar um tema que foi retirado por Allan Kardec dos últimos momentos da vida de Jesus, assim que ele foi preso, traído por Judas, levado ao Sinédrio, passado pela análise daquelas pessoas, passado por Anás, passado por Cafás, até chegar a Pilatos, e que levam ao 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec denominou a vida futura e classificou como o motivo da vinda de Jesus à Terra, como a sua missão. Então nós vamos hoje ouvir muito Kardec, mas vamos recordar um pouco daquele momento que Jesus foi preso, manietado, né, levado
à casa de Anás. Anás era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquela época. E quando ele é conduzido até Caifás, já aconteceu um fato muito delicado, gente. Eu queria saber, esse espírito até que faz isso, onde que ele estaria hoje, depois que ele amadureceu e compreendeu quem que era Jesus, a pessoa que esbofeteou Jesus. Era um servo da casa de Anás. Olha que interessante, né? O Jesus respondeu, o sumo sacerdote, né, pergunta, ali então já é o Caifás, interroga Jesus perguntando, fale-me dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus responde, mas eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde os judeus se ajuntam. Eu nada disse que fosse oculto. Por que perguntas a mim o que eu ensinei? Pergunte a eles. Eles sabem o que eu ensinei, quer dizer, os próprios judeus. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo assim, é assim que respondes ao sumo sacerdote? E Jesus lhe perguntou, se eu respondi mal, dá testemunho então desse mal que eu fiz. Mas se eu respondi certo, por que você me bate? Veja, Jesus conversando com aquele servo que o agrediu. Foi a primeira agressão que Jesus recebeu depois de ter sido amarrado, né, quase pelas mãos, amanietado, né? Aí Anás mandou ele para Caifás, e Caifás manda para Pilatos. E lá em Pilatos, o diálogo com Pilatos é um diálogo muito bonito, né? Muito interessante, porque Pilatos não vê mal nenhum em Jesus, mas ele pergunta para Jesus, até com bastante interesse, assim, tentando compreender por que queriam que prendesse ele, né? E ele disse, então, perguntando a Jesus assim, tu és o rei dos judeus? Jesus pergunta para Pilatos, você pergunta isso de você mesmo? Ou disseram outros de mim que eu sou o rei dos judeus, né? E Pilatos fala assim, eu não sou judeu, né? Se eu fosse judeu, talvez eu tivesse interesse nessa pergunta, mas tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. E aí Allan Kardec pega essa frase, meu reino não é deste mundo, e desdobra todos os ensinamentos dos espíritos superiores em função disso, dizendo assim, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo é não vim destruir a lei. O segundo é meu reino não é deste mundo. E Jesus vai falar então do reino de Jesus, da vida espiritual, vai falar da vida futura, que eu vou lhes apresentar alguns trechos de Allan Kardec, para que possamos refletir junto, com bastante carinho, profundidade, a fim de entendermos a mensagem espírita sobre esse momento de Jesus. Diz Allan Kardec que Jesus fala claramente por essas palavras, a vida futura, a qual em muitas circunstâncias Jesus se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objetivo principal das preocupações do homem da Terra. Quer dizer, se o homem não fosse materialista, está dizendo Allan Kardec, a meta do homem não deveria ser o mundo, mas o que vem depois, a meta deveria ser o reino espiritual, a vida no mundo espiritual. Então essa é a grande diferença. O materialista, o que não crê em nada depois da morte, ele vai por todos os seus anseios, todos os seus sonhos na vida material. Então a meta dele vai terminar na vida física, enquanto que para Jesus a meta começa com a morte do corpo físico, com a entrada no reino espiritual. Então diz Allan Kardec, esse dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto do ensinamento do Cristo, a vida futura. Por isso que nós criamos agora, há alguns meses,
na nossa playlist, a playlist chamada Cartas do Além, para que nós ouçamos os espíritos contando como que é a vida espiritual, como que foi a chegada, por que foi daquele jeito a partida. Então é muito importante, vocês que ouvem nossas reflexões, procurem na playlist as Cartas do Além. Vocês vão se surpreender com as mensagens dos espíritos falando da vida futura. Aí diz Allan Kardec, os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Pensavam que o cumprimento das leis de Deus, se eu cumprir a lei de Deus, o que eu vou ter? Eles não pensavam na vida futura. Eles pensavam que iriam ser recompensados pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos, e ao contrário, se eles não cumprissem as leis de Deus, eles seriam derrotados pelos seus inimigos como castigo de Deus. Quer dizer, tudo para eles estava aqui na vida terrena, como se o relacionamento das leis de Deus com eles fosse só aqui na vida física. Eles não olhavam para a continuidade da vida física. E Jesus veio revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. Quer dizer, pode ter plantado aqui, mas vai colher no mundo espiritual as consequências. Então segue o seu curso a justiça divina. E é este mundo que promete aos que respeitam o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Deus? Está lá em Levíticos, quando pergunta a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Ele resume: amarás a teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, a força da tua alma, a força do teu espírito. Ele fala o que está lá em Levítico. E amará o teu próximo com a ti mesmo. Então aí está resumida a lei de Deus, nos diz Jesus. Então tudo que nós fizermos que for fazer mal para o nosso semelhante, com isso desagradar as leis divinas, irá comprometer-nos diante das suas leis. Então diz assim, esse mundo, diz Allan Kardec, o mundo, a vida futura, é o reino de Jesus. Por isso que ele teria dito a Pilatos, o meu reino, quer dizer, se sou um rei, né? O meu reino não é deste mundo, mas é a vida espiritual, onde reina, junto com os espíritos puros, reino absoluto, até que outros vão se purificando e vão fazendo parte da pleiade desses espíritos que alcançaram o grau máximo da evolução. Então, basicamente, tudo que Allan Kardec vai nos ensinar aqui é sobre essa questão da vida futura. Então ele diz assim, a ideia que muitos fazem da vida futura é muito pouco clara. Quer dizer, mesmo os que acreditam na vida espiritual têm uma visão muito pouco clara e completa, e por isso mesmo, em muitos pontos, falsa. Não acredito na vida espiritual, mas tem ideias erradas do que realmente seja a vida espiritual. E com o espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, eu creio. Não é mais uma incerteza, é uma realidade material demonstrada pelos fatos. E aí Allan Kardec vai se desdobrar, nós não vamos nos alongar aqui, só queríamos deixar bastante claro que quando a gente olha para a vida de Jesus, como materialista, a gente vai dizer assim, a vida de Jesus termina na cruz. Mas se nós ouvíssemos Jesus como espiritualistas agora, nós iríamos entender a vida de Jesus, a mensagem de Jesus que ele trouxe ao mundo começa na cruz. É a vida espiritual, é o reino de Deus, é o meu reino. Ele vem, cumpre a sua missão, deixa a sua mensagem, mostra o amor de Deus para com seus filhos na terra, mostra o caminho, que é Ele, o caminho, a verdade e a vida, que nós temos que seguir, fala das moradas da casa do meu Pai, se despede dos seus discípulos dizendo, eu vou para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas, para onde eu vou depois vocês vão de ir, porque a vida, o reino espiritual é o destino
de todos nós. E cabe ao Espiritismo, e peço a vocês que leiam esse segundo capítulo, estudem o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para compreender, tirar as mistificações que existem em relação à nossa crença na vida espiritual e o que realmente, no que concerne à vida espiritual, no nosso relacionamento com as leis de Deus, porque não é só punição, é a cada um conforme sua obra. Todo ato bom que nós fazemos e vivemos aqui na vida será transformado em nós em bênçãos para a continuidade da nossa evolução. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.